Alô você! Sabe o que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar agora o Estatuto do Desarmamento. Aí você pergunta para mim, Evandro, a Lei 10.826 de 2003 é uma lei importante? É uma lei bastante importante. Só que o que acontece? Como qualquer legislação especial, como qualquer legislação extravagante que cai na tua prova, seja ela civil, administrativa ou, no nosso caso aqui, penal e administrativa, sempre vai ser importante alguns tópicos que você vai ter que trabalhar. Por exemplo, dentro da nossa 10.826, eu já vou trazer aqui para você as atualizações que saíram por último da própria lei. Então, beleza, o que a gente vai ver dentro do Estatuto do Desarmamento? A gente vai ver sobre três prismas, sobre três focos. O primeiro, a gente vai ver sobre o texto de lei, não tem jeito, tá? Eu fiz um esquema para você no material em PDF que você vai acompanhar, mas obrigatoriamente você tem que ler, porque eu vou dar os principais toques, o que cai bastante na prova, mas sempre tem aquele quê de que na verdade não é nem pegadinha do examinador não, ele simplesmente cobra o que está no texto da lei. Aí, por vezes, você perde uma questão que se você tiver na SESP-UNB, por exemplo, vale 2 pontos, você sabe que se você errar uma questão, além de você perder ela, perde a outra que você acertou por bobeira, porque estava no texto da lei. A segunda é sobre a vertente da doutrina. Beleza, eu vou colocar o que a corrente majoritária fala e vou trazer para você. E outra sobre a jurisprudência, aí não tem para onde correr. Porque, por vezes, você vai ver que, por exemplo, você pega o parágrafo único lá do artigo 14, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que ele tem um parágrafo único que diz uma coisa e lá na frente eu vou mostrar para você que o STF veio e deu a inconstitucionalidade do parágrafo. Mas isso a gente só vai trabalhar artigo por artigo, tema por tema. Então vamos pegar o primeiro prisma aqui, o texto de lei. O que eu tenho no texto de lei para você? Ó? Dentro do texto da lei, eu tenho a primeira parte, que é chamada a parte administrativa da lei, que diga-se de passagem, tá? É uma parte que as pessoas não dão importância e quando cai, não é nem quando, é como cai, porque sempre é certo, as pessoas se arrebentam. Onde está previsto aqui? Isso aqui está previsto do artigo 1º até o artigo 11 da lei. E tem muita coisa importante ali. Principalmente quando a gente for trabalhar do registro da arma de fogo. Isso é importante pra caramba. Tem vários parágrafos, incisos e alíneas ali que a gente precisa bater com você. A segunda parte é a parte mais legal de se trabalhar. Também eu considero a parte mais fácil, porque bateu ali, você não vai esquecer. É chamada a parte penal. Ali a gente trabalha praticamente do artigo 12 até o artigo 18. O que a gente vai trabalhar ali? Ali você trabalha a posse irregular de arma de fogo, você trabalha o porte, que é o 14 de arma de fogo, você trabalha a posse e o porte, que é o 16, você trabalha a omissão de cautela, que é o 13, você trabalha o 17 e o 18, que são respectivamente o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo, e tem várias circunstâncias legais aqui. A gente vai ver a competência, a gente vai ver um monte de coisa. Mas o importante é a gente ir parte a parte. O que a gente vai trabalhar aqui agora com você? O nosso assunto focal aqui é a parte administrativa. E eu repito para você, não ache que a parte administrativa é besteira, porque não é. Mesmo você dando uma lida no texto de lei, você vai ver que as questões, primordialmente 50% das questões vão estar alocadas aqui. E é isso que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. O que trabalha a parte administrativa para você? A gente tem o capítulo 1 e tem o inciso, o artigo 1º da lei. Logo de chapa, a lei já vem trazendo uma coisa que é muito comum em concurso, tá? O que ela vem trazendo? Quem é responsável pela lei do desarmamento? Bem, a lei do desarmamento ela tem vários responsáveis, cada um com sua competência. A gente vai gravar uma regrinha agora que vai ser repetida durante toda a aula. E a gente não pode esquecer. Olha só, o SINARME, o que o SINARME faz? O SINARME autoriza a expedição do porte de arma. O que a Polícia Federal faz? A Polícia Federal, ela expede ou ela simplesmente concede o porte de arma. Então você sabe, a Polícia Federal só pode dar o porte de arma depois que for autorizado pelo SINARME. Legal. E o que o Ministério da Justiça faz? Simplesmente, o Ministério da Justiça, ele instituiu o SINARME. Legal, Evandro. Nesse fim de conta aqui, o que acontece? Simples, olha só. O Ministério da Justiça, para quem está estudando direito administrativo, você vai ver que ele é ministério, se ele é ministério, ele é órgão autônomo. Dentro do órgão autônomo, eu tenho lá os órgãos superiores dele. Debaixo do Ministério da Justiça, eu tenho a Polícia Federal, eu tenho a Polícia Rodoviária Federal e eu tenho o Departamento Penitenciário Nacional. Todos os três estão subordinados diretamente ao Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça, ela instituiu o SINARME,
que não tem nada a ver com a Polícia Federal, é um órgão totalmente diferente, é uma coisa à parte, que ela serve para quê? Você já sabe que ela autoriza e a Polícia Federal vem e expede o porte de arma. Você vai ver que os portes de armas institucionais, eles têm uma regra um pouquinho diferente. Por exemplo, se você for pegar uma arma de calibre restrito, Evandro, olha só, eu estou pedindo um porte de arma .380. Legal, Sinarme autoriza, a Polícia Federal vai lá e expede para você, um calibre 38. Agora, e se for de calibre restrito? Aí quem registra para você não vai ser o Sinarme, tampouco a Polícia Federal. Aí a gente vai entrar no calibre restrito aonde? No Exército. Você vai chamar de Ministério do Exército e lá na frente a gente vai ver como é que trabalha isso. Então vamos fazer o seguinte, a gente pegou 3 pontos fundamentais. Lei, doutrina e jurisprudência, STF, STJ, a gente nem entrou nisso ainda. A gente pegou a lei, dividiu ela em primeira e segunda parte. A gente está vendo a primeira parte, pegamos o capítulo 1, pegamos já a determinação dos 3, o que o Sinarme faz, grava que ele autoriza. O Ministério da Justiça foi o que instituiu o Sinarme e a Polícia Federal expede o porte de arma de fogo ou a posse de arma de fogo de acordo com o caso concreto. Tranquilo? O que a gente vai trabalhar agora? Artigo 2º das competências. Você quer gravou um esqueminha na cabeça, nunca mais você vai errar. Você vai ver que eu vou repetir isso aqui várias vezes para você não errar. Olha só, eu tenho 2 tipos de expedição de registro. Eu tenho o registro que pode ser expedido de arma de calibre permitido. O que é calibre permitido? 38, aquelas armas de calibre mais baixo que são permitidas para civis, tá? E eu tenho as armas de calibre restrito ou as armas que já são do Exército ou das Forças Auxiliares. O que são armas do Exército? Bem, aí você sabe que é aquele FAL, Parafal 556, 762, mas você vai ver que várias das vezes essas armas de calibre restrito são usadas também pelas chamadas forças auxiliares. Aí você pergunta, Evandro, o que é uma força auxiliar do Exército? Simples, por exemplo, as polícias militares dos estados, todas elas são consideradas forças auxiliares. Caso de guerra declarada, manda todo mundo do Exército, faltou, precisou, chama as forças auxiliares, que são as polícias militares, os corpos de bombeiros militares. Então, todas essas armas, tanto as armas do Exército quanto das forças auxiliares, são registradas no comando do Exército. Lembrando, armas comuns de uso permitido, de calibre não restrito, aí autoriza pelo Sinarme e quem expede o registro é a Polícia Federal. Então vamos lá, agora a gente vai trabalhar, entra no capítulo chamado do registro da arma. Existem 2 tipos de registro. Eu tenho o de uso permitido, que esse aqui a gente já está careca de saber, Sinarme autoriza e Polícia Federal expede, e o uso restrito, que eu acabei de falar para você, quem solta o uso restrito é o comando do Exército. Beleza, esse tema aqui já está batido, você não vai errar. O que você tem que dar uma pegada legal é do parágrafo 1º ao parágrafo 6º dentro do registro. Por quê? Aqui ele trabalha uma coisa que é muito comum ser cobrada em texto de lei, tá? Que é chamado prazo. Aonde você vê prazo, você deve dar uma atenção. Você vai ver que aqui eu tenho autorização intransferível, ou seja, depois que o Sinarme deu a autorização, só serve para você. Você não pode pegar aquela autorização e passar para outra pessoa. E o prazo de concessão ou recusa, ou seja, o prazo que ele vai dar para você ou ele vai recusar é de até 30 dias. Cuidado, se cair de 30 dias na tua prova, você já sabe que é uma pegadinha grande, porque é de até 30 dias. Ou seja, pode ser de 1 dia até 30 dias, é o data limite. Bem, olha que coisa legal, é o artigo 5º. Isso aqui a gente já vai fazer uma introdução quando a gente for trabalhar os crimes. Quando você pede o registro da sua arma de fogo, vamos supor que você é um civil comum, tá? Aí você quer comprar uma calibre 380, posso? Lógico que pode. Você vai fazer um requerimento dentro da Polícia Federal, a Polícia Federal vai encaminhar para o Sinarme vai autorizar, a Polícia Federal vai expedir e pronto, você tem um registro para comprar uma arma de fogo. É intransferível, só serve para você e outra, você só pode comprar munição do mesmo calibre da arma registrada. Legal. Evandro, agora eu tenho o registro da arma de fogo, o que eu posso fazer? Praticamente nada, cara. A única coisa que você pode fazer é deixar ela na sua residência, ou nas dependências ou no seu trabalho. Você não pode circular com ela, a não ser que você pegue uma autorização para poder transportar ela de um lugar para o outro. Aí, Evandro, quer dizer que eu comprei uma calibre 380, levei para minha casa, deixei dentro da minha casa. Se eu quiser levar ela para o meu trabalho, eu tenho que ir na Polícia Federal pegar um requerimento para pedir uma guia de translado da arma? Tem.
Porque se pegarem você no deslocamento da tua casa, ou seja, pegar você fora da tua casa andando com a arma e você tem registro, você vai responder no artigo 14 da lei. O que é isso? Você vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Olha que legal, você tem um calibre permitido, está registrado no seu nome, só que você está circulando com ela. Entra no 14. Evandro, e se eu tenho a arma na minha casa e simplesmente ela está registrada? Aí você não comete nada. Aí o nome dela é porte legal de arma de fogo. Evandro, e se o porte de arma ele me dá por prazo determinado? Eu dou uma bobeira, expede o prazo do registro, o registro vence, a arma está na minha casa, está no meu nome, mas o registro está vencido. O que acontece? Você pode entrar no artigo 12, posse ilegal de arma de fogo, porque o seu registro está vencido. Ou seja, para você ter arma legal, ela tem que estar na sua residência, nas dependências da residência ou no seu trabalho, e ainda assim tem que estar com o registro, e o registro tem que estar em data de validade, senão você pode cair ou no crime de posse ilegal de arma de fogo, ou se você estiver circulando com ela, porte ilegal de arma de fogo. Tranquilo? Aí tem o 16 também, que depois eu trabalho. Agora tem um detalhe aqui que eu já queria que você anotasse. Olha que legal. Tem uma decisão do STJ que ele diz o seguinte: se você, por exemplo, tiver uma arma em casa e não tiver registro, você entra no artigo 12 da lei 10.826 de posse ilegal de arma de fogo. Agora, e se você enterrar aquela arma lá dentro, você responde para onde? Se você enterrar, você está ocultando. Se você ocultar, você responde pelo artigo 14, que é porte ilegal de arma de fogo. Mas isso a gente vai ver lá na frente, vai botar as técnicas para vocês. A gente vai pegar uma parte importante agora, do porte. Olha, vamos deixar uma coisa bem marcada na cabeça de vocês já. Olha só, existe a posse e o porte. É totalmente diferente uma coisa com outra. O que é a posse de arma? É aquela que o Sinarme autoriza, a Polícia Federal expede e você tem a posse. Você pode comprar a arma e ter ela na sua casa. Grava 3 coisas. Você só pode ter ela na tua casa, você só pode ter ela na tua residência, né, ou nas dependências da sua residência, ou no seu trabalho. Só nesses 3 lugares. Você não pode transportar arma para lugar nenhum. Pegou a arma, jogou dentro do teu carro, levou de um lado para o outro, se pegarem você, você vai entrar no porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, se for o 14, ou se você tiver com calibre não permitido, vai entrar no 16. O porte é aquele que efetivamente você tem o porte de arma e pode andar armado para cima e para baixo. Mas para isso você precisa ter a regulamentação. Na prática, na regra, quem tem o porte? Quem pode andar armado? Quem pode se deslocar com a arma de fogo? Bem, quem pode é quem está dentro do artigo 6º, que é chamado um rol taxativo. Ou seja, tá lá, tá. Se não tá, não tá. Se você está constando ali dentro, você pode ter o porte de arma. Se você não está constando, você não pode. Um grande exemplo dali de dentro desse rol taxativo é os integrantes do artigo 144 que você vai ver aí. Aí você vai falar, pô, quem são os integrantes do artigo 144 da Constituição Federal? O artigo 144 da Constituição ele determina quem é a segurança pública no Brasil. Ou seja, ele fala da Polícia Judiciária. Você vai ter a Polícia Civil e a Polícia Federal. Respectivamente, Polícia Judiciária dos Estados e Polícia Judiciária da União. Você vai ter a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militares, a Polícia Rodoviária Federal e até o cargo que está em extinção praticamente, que é a Polícia Ferroviária Federal, mas eles estão lá ainda. Ah, Evandro, a Guarda Municipal está lá dentro do 144. Ela está, mas ela não é segurança pública. Tanto que para as guardas municipais tem aí 2 incisos que trabalham objetivamente. Quanto os guardas municipais poderão andar armados de serviço, quando poderão andar armados fora de serviço. Só que isso aí é rol taxativo. Você vai dar uma lida, você vai pegar tranquilamente todo o rol do artigo 6º. Texto de lei coloquei para você. Então você já sabe, para ter o porte, para se deslocar, tem que estar dentro do artigo 6º. Eu dei um exemplo, que são as polícias que estão garantidas na segurança pública dentro do artigo 144 da Constituição. Agora, uma coisa legal foi o parágrafo 1º-B, que foi inserido em junho de 2014. Ou seja, tem pouco tempo que ele foi inserido. Ele entrou pela lei 12.993 de 2014. Ele deu o porte regulamentado agora dentro da lei para os agentes penitenciários e os guardas prisionais. Ou seja, havia uma discussão ferrenha em que o Ministério da Justiça queria liberar e a lei não determinava, a lei do cargo também não trazia algumas previsões. Então a lei 10.826 acabou com isso, trazendo o parágrafo 1º-B do artigo 6º, então deu porte de arma regulamentado em lei para os agentes prisionais e para os guardas prisionais. Legal, aí a gente vem aqui agora para o artigo 6º, parágrafo 5º. Esse aqui é bem cobrado em prova, tá? É o chamado porte de arma para quem reside
em área rural. Nada mais é do que quem faz a tal da caça de subsistência. Ou seja, sabe aquele cara que mora no lugar rural e ele necessita lá de uma arminha calibre 16, de alma lisa, para dar um tiro no bichinho para poder comer o bicho? Então, esse cara pode ter a posse de arma se ele tem que ter alguns requisitos. Primeiro requisito, ele tiver mais de 25 anos. Geralmente na prova eles te arrebentam aqui. Coloca a idade mais de 18 ou muda essa idade. Rol taxativo, não esquece. Tem que ter mais de 25. Tem que depender do emprego da arma para que possa se alimentar. É a chamada caça de subsistência. Agora, tem que ter essa finalidade específica. Evandro, e se o SINAR me autorizar, a Polícia Federal expede e dá o porte de arma, aquela arminha de alma lisa lá para o cara caçar, e ele usa para outra finalidade? Se ele usar para outra finalidade qualquer que não seja essa caça de subsistência, ele pode entrar ou no artigo 16, tá? Que é porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou a posse de arma de fogo de uso restrito, ou ele entra no artigo 15. O que é isso aqui do artigo 15? Ele pode entrar no disparo de arma de fogo, que a gente vai entrar também. Evandro, e se, por exemplo, ele estiver usando uma arma de fogo de uso permitido? Aí ele pode entrar também no artigo 14. Então o que acontece? Ele pode responder de acordo com o que ele fizer. Evandro, o caçador está lá. Aí de repente ele tem 25 anos, ele prova que ele precisa da caça de subsistência, mas ele lá chama um colega dele e no meio da noite ele faz um disparo. O que ele responde? Ele vai responder por disparo de arma de fogo, tranquilo? Aí, só que o disparo de arma de fogo, ele tem as características dele, que aí a gente vai ver se enquadra ou se não enquadra. Por exemplo, se for em local totalmente inabitado o disparo, não vai ter o crime, e aí pode responder por outro crime. Mas isso a gente vai ver no momento certo. Olha, essa parte é bacana, que é o artigo 7º, parágrafo 1º, que você vai ver que lá na frente vai gerar uma responsabilidade lá no artigo 13, que é omissão de cautela. Esse aqui vai ser chamado o crime a prazo que o cara vai cometer. Olha que legal, esse aqui diz respeito ao proprietário ou diretor de estabelecimento de segurança. Sabe essas empresas de segurança privada que dentro do acervo dela eles têm lá uma calibre 12, que calibre 12 é arma de calibre permitido, tá? Calibre 12, você tem vários calibres 38 lá, pistola 380. Então, o responsável por tudo aquilo é o proprietário ou o diretor do estabelecimento que esteja respondendo. Olha que bacana. Se ele se omitir, se houver a omissão dele, ele pode responder no artigo 13 da lei, que é a chamada omissão. Você vai ver que é um crime omissivo próprio, tá? Omissão própria, que é, na verdade, é a omissão de cautela. Ele não responde no caput, ele responde embaixo no parágrafo. Esse aqui vai ser chamado de responsabilidade penal, mas ele ainda fica por conta das responsabilidades administrativa e civil. Aí você fala, Evandro, mas ele responde nisso por quê? Se ele deixar de, por exemplo, registrar a ocorrência ou comunicar o fato à Polícia Federal, então tem que fazer duas coisas, não pode fazer só uma. Ele tem que ir lá na Polícia Civil e registrar, fazer o registro de ocorrência do extravio, do roubo, ou do furto, ou da perda daquelas armas, tá? E ainda assim ele tem que comunicar à Polícia Federal. Então ele tem 2 passos, não adianta fazer só um sem fazer o outro. Faz o registro e vai à Polícia Federal. Qual é o prazo que ele tem para fazer isso? O prazo que ele tem para fazer é de até 24 horas. Por isso que você vai ver lá na frente que essa responsabilidade, que esse crime, é chamado crime a prazo. Você imagina o seguinte, o cara é dono do estabelecimento lá de segurança privada. Ele entra para trabalhar e ele toma ciência daquilo às 20 horas. Começa a contar do momento que ele toma ciência. Ele tomou ciência às 20 horas. Ele efetivamente vai ter 24 horas para poder comunicar a ocorrência à delegacia de polícia e chegar lá e avisar a Polícia Federal. Se ele fizer isso, ele está eximido de responsabilidade. Se ele não fizer isso, ele vai responder. E esse extravio pode ser de arma, munição ou qualquer tipo de artefato que esteja ligado ali à Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Bem, vamos trabalhar uns pontos aqui agora para a gente finalizar essa parte. A gente tem o artigo 10, tá? Que aí já está bem na cabeça, já está bem maçado, já é a terceira vez que eu falo isso aqui, mas a gente tem sempre que falar. Autorização, quem manda é o SINARME, concessão à Polícia Federal. Lembrando que for de uso restrito é comando do Exército e a gente ainda tem um dado legal, que você tem o artigo 9º, tá? Que é só você dar uma lida aí, que eu deixei um materialzinho bem reservado para você. Por exemplo, quem libera o porte de arma para segurança ou guarda estrangeira que faz a segurança de alguma autoridade, se for de outro país.
quem vai fazer isso é o Ministério da Justiça, não é o Ministro da Justiça, não é a Polícia Federal, não é o SINAR, não é o Comando do Exército. Aí vai ser o Ministério da Justiça. Ou seja, você imagina só, vem o presidente da França para o Brasil, aí vem os policiais federais franceses para cá. Pô, o cara tem a posse e a porte de arma dele lá na França. Existe a soberania dentro do nosso território, tanto que está no artigo 5º, o princípio da territorialidade de lei, o artigo 5º do Código Penal. Quem determina se o cidadão estrangeiro que vai fazer a guarda aqui de alguma autoridade pode andar ou não armado no território nacional é o Ministério da Justiça. Então a gente tem 3 pontos que é bem legal. Autorização de estrangeiro para cá, andar armado, Ministério da Justiça. Uso restrito, Comando do Exército. E uso permitido, aí volta para a regra geral, o SINAR me autoriza e a concessão quem dá é a Polícia Federal. O porte é temporário, só vale em território nacional, o porte convencional. Por isso é que muita gente pergunta assim, você mora em Foz do Iguaçu, né, aqui no Paraná, então você está na tríplice fronteira ali, para algum lugar você pode escorregar, por exemplo, para o Paraguai, para a Argentina, o seu porte de arma ou porte de arma de qualquer uma das pessoas relacionadas no artigo 6º da Lei 10.826, igual a Polícia Federal, por exemplo, é nacional. Ah, Evandro, mas eu já ouvi falar que os policiais federais da fronteira entram armados na Argentina e entram armados no Paraguai. Pode até entrar se houver um acordo internacional entre os países, entre que o outro país concede isso. Mas geralmente é uma troca, tá? Por exemplo, a Polícia Federal entra armada no Paraguai e a Polícia Paraguaia entra armada no Brasil. Pode ter certeza, isso aí não é muito do Ministério da Justiça liberar isso não, porque sempre dá algum problema ou outro. Mas então grava que é só no território nacional. Agora, para finalizar, o último tópico aí é a tal da perda automática. Como você perde tanto o registro automático, que é a posse, como você também perde o porte. Se você for pego embriagado com substâncias químicas e alucinógenas. E outra coisa, isso aqui não é só na direção de veículo automotor, não. Igual as pessoas pensam, se eu for parado dirigindo bêbado. Não. Sabe quando o cara ganha um porte de arma, o cara às vezes entra para a Polícia Federal, na rodoviária federal, e o cara de folga, tudo bem, ele é policial, ele tem a concessão, ele pode andar armado qualquer horário, aí ele de folga vai para boate e enche o rabo de beber cachaça. Fica completamente embriagado com uma calibre 40 na cintura. O que acontece? Ele deu uma porrada em alguém, se envolveu alguma coisa. Por exemplo, a Polícia Militar for lá, pegar o policial federal, que estava embriagado, ou de folga ou de serviço, bêbado, e levar ele para a delegacia, provar, ele perde o porte de arma dele, tá? Não, mas é que eu estava investigando, então eu precisei beber, tá? E você prova isso lá. Na prática, se for pego embriagado, substância química, ou então alucinógena, muito doidão lá com LSD na cabeça, perde o porte de arma ou a posse, que na verdade é o seu registro automaticamente. Não precisa de nada, só bateu lá, o juiz já vai recolher o porte e o seu registro. Então vamos fazer o seguinte, a gente terminou agora essa parte administrativa que é importante. Então, meu povo, olha só, é o mínimo produto viável, o mínimo esforço viável. Você não precisa nem buscar a fonte do texto de lei, não. Só pega o material que está aí, dá uma revisada, dá uma mancada legal de estudar, porque texto de lei você tem que pegar, não tem por onde correr. Porque se cair uma questão de texto de lei, você vai se perder. Mas você vai ver que muita coisa aqui é o que é cobrado na prova. O porte para quem está em caça de subsistência, você vai ver quem autoriza e quem... Você pode fazer a regrinha de quem autoriza e quem expede, ou aquelas outras formas de expedição, por exemplo, quando o Ministério da Justiça expede, quando o Comando do Exército expede. Então essas coisas aí, você fazendo um resumozinho, não tem como errar. Então para certificar, para a gente ratificar tudo que a gente estava fazendo, vamos fazer umas questões agora voltada ao assunto da parte administrativa. E posteriormente a gente entra na parte penal da própria lei 10.826 de 2003. Então acompanha comigo aí na tela as questões dirigidas para esse tópico que a gente deu agora. Compete à Polícia Federal, por intermédio do Sistema Nacional de Armas, destruir armas de fogo e munições que forem apreendidas e encaminhadas pelo juiz competente quando não mais interessarem a persecução penal. Por que está errado isso? Olha só que questão legal. É uma questão que você vai ver que ela está dentro da estrutura do artigo 25, tá? E ela faz parte também da estrutura administrativa dela. O que ela traz? Essa questão está errada porque a competência não é da Polícia Federal, a competência aqui é do Exército. Então, são coisas simples, é um texto de lei bem matadinho que você tem aí, você dá uma lida no artigo 25, que não tem como errar, mas você já sabe que se cair essas questões de texto de lei, você patina. Então, competência do Ministério da Justiça, competência da Polícia Federal,
do Sinarme e competência do Comando do Exército, a gente tem que fazer um quadrinho para a gente não se perder, tranquilo? Vamos agora para a próxima questão. Considere que João, residente em área rural, dependa do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. Nos termos do disposto na Lei 10.826 de 2003, a João não pode ser concedida o porte de arma de fogo por expor a perigo sua integridade física, uma vez que João pode se alimentar de outros produtos além da caça. Está errada a questão. Por quê? Porque pode. Onde está previsto? Artigo 6º, parágrafo 5º, chamada a caça de subsistência. O próprio artigo, o que ele diz? Ele diz que tem que ter mais de 25 anos, tem que provar a necessidade da caça de subsistência e não pode utilizar a arma para outro fim. Se ele utilizar a arma para outro fim, ele pode incorrer ou no disparo de arma de fogo, que é o 15, ou ele pode incorrer no porte ilegal de arma de fogo do 16, ou ele pode entrar no 14. Então ele tem que ter esses requisitos e essa situação descrita. Não entre e não veja coisa a mais do que tem na questão. A questão simplesmente estava dizendo que não podia e o artigo 6º, parágrafo 5º, vai lá e diz, se o cara tiver mais de 25 anos, se ele precisar, caça de subsistência, no final tem até lá que tem que ser um calibre determinado, alma lisa, tem que ter uma sequência de coisas, mas não precisa nem gravar isso. Você só grava que a caça de subsistência, a ele é permitido o porte de arma de fogo para esse fim, é fim específico. Vamos para a próxima. Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil e necessite do porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do ministro da Justiça. Está aí uma questão texto de lei que manda bem mundo para o espaço. Por quê? Porque não é do ministro da Justiça, é do Ministério da Justiça. O ministro da Justiça é um agente que ele recebe a classificação de agente político que trabalha dentro de um órgão autônomo, que é o Ministério da Justiça. Então, quando a competência é do órgão, do agente é do agente. O texto de lei, no artigo 9º, traz a competência do órgão. Por exemplo, na Copa do Mundo, por exemplo, os Estados Unidos foram acompanhados por policiais do FBI, a seleção americana. Quando eles pousaram aqui, os americanos têm porte de arma nos Estados Unidos, eles não têm porte de arma no Brasil. Aí o Ministério da Justiça foi e autorizou o porte temporário deles aqui no território nacional. Então vamos para a próxima. Um homem foi flagrado com arma de fogo de uso restrito, tendo a perícia técnica posteriormente atestado a cabal impossibilidade do instrumento produzir disparo. Nessa situação, configura-se atípica a conduta de porte de arma, não podendo ser considerado o uso desse artefato para a prática de outra infração como majorante da pena pelo uso de arma. Alô você! Deixei essa questãozinha por último, essa porque é uma questão mais complexa, uma questão mais gostosa de se fazer, uma questão boa de você conseguir interagir. Olha só que aula bacana que eu vou te dar. Sabe o que essa questão está tratando aí? Ela está tratando, por exemplo, do artigo 17 do Código Penal, que trata do crime impossível. Ela está tratando junto do artigo 157 do Código Penal, que trata do roubo. E ela trata também da Lei 10.826 de 2003. E não é tão complexa não, é uma questão bem gostosa. Primeiro, olha o que ela fala. É uma decisão do STJ isso, tá? A arma, se ela tiver defeito estrutural total, que ela impossibilite totalmente o disparo, por exemplo, você tem na tua casa uma carabinazinha sem o percussor, ou seja, você pode apertar o gatilho efetivamente 500 vezes que ela não tem a condição de disparar ali de jeito nenhum. Beleza, se você for pego com essa arma que tem a impossibilidade total de disparo e o defeito estrutural total, ela não vai configurar crime dentro da lei de porte de arma, que é a Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. Ela vai ser considerado crime impossível. Agora, toma cuidado, essa é a primeira parte. Se, por exemplo, a questão falar que você está com uma arma que não pode atirar, que ela é totalmente quebrada, que ela tem um defeito estrutural que impossibilite totalmente ela de ser utilizada, não é crime, crime impossível. Mas e se você tiver com uma arma dessa, toda bichada, e tiver munição com você? Aí você não responde pela arma, mas responde pela munição. Porque o porte de arma de fogo, a posse de arma de fogo de uso permitido ou a de uso restrito, pode ser de arma, munição ou artefato. Então você já sabe, arma estragada, não tem como funcionar, está sem munição, crime impossível, não responde na 10.826. Está com a arma quebrada, totalmente impossibilitada, mas está com a munição junto, vai responder pela munição. Se for de uso permitido, vai responder no 14. Se for de uso restrito, vai responder no 16. Agora, o finalzinho dela aí estava pedindo um conhecimentozinho do Código Penal, mas cai na prova também, então não tem ponto de correr. Ou seja, essa arma que é
totalmente impossível de fazer um disparo, ela pode servir como grave ameaça para configurar o crime de roubo. Beleza, mas você vai ver que lá no crime de roubo tem um aumento de pena que diz o seguinte: pelo emprego de arma. Se você empregar uma arma com defeito estrutural total, que não tem capacidade de matar a pessoa, não tem capacidade de efetivamente causar lesão, não pode ter a majorante de arma, mas ela serve para configurar o crime de roubo. Ou seja, na mesma questão, já trouxe uma questão bem boa para você, para testar os seus conhecimentos nas outras áreas, para você se balançar quando você estiver estudando. A gente teve o artigo 17, crime impossível, a gente teve a lei 10.826 de 2003 e a gente teve o artigo 157 do Código Penal. Tranquilo? Boa questão para você trabalhar, uma questão perfeita. Então, meu povo, o que a gente vai fazer agora? Coloca na cabeça que quando você está estudando, você tem que levantar teu coração e tem que ir para frente. Eu só conheço dois tipos de aluno: o aluno que para, o aluno que continua. O aluno que para nunca passa. O aluno que continua sofre pra caramba, passa uma vida retada de ruim um período, todo mundo criticando, enchendo o saco, mas chega na tão sonhada aprovação. Que se o seu sonho for Polícia Federal, for Polícia Rodoviária, for Departamento Penitenciário Nacional, se for área de segurança e transporte de algum tribunal, ou se for alguma área afim, vá no limite do seu sonho, acredite em você, não pare por nada e lembra, no final somos somente nós e nossos sonhos. Alô, você!